Olá a todos, eu sou o Duda Teixeira e esse é o 5º número do nosso podcast Latitude. Toda terça-feira, sempre às 9 da noite, nós vamos comentar e analisar as principais notícias do mundo e também da diplomacia brasileira. O tema hoje é Ucrânia, o título do programa Ucrânia, a linha vermelha de Putin, que é inspirada nesse livro que eu estou aqui com ele. E para falar sobre ele, a gente trouxe aqui o organizador do livro, que é o Felipe Loureiro. Felipe, que é historiador e pesquisador e professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, o ODEC. Para entrevistar o Felipe, eu tenho aqui o Ortega que escreve as colunas do Rui Goiaba na Cruzoé e que é o criador do bordão do programa Latitude. Vamos lá. Latitude, um podcast para situar você no mundo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite, sejam bem-vindos vocês dois. Boa noite. Bom, a gente começa o programa falando de um assunto quente que aconteceu ontem, que foi um anúncio que veio lá do Kremlin. Ortega, você pode explicar melhor? Explico. Ontem, segunda-feira, dia 12, o Vladimir Putin, o presidente, ou como alguns preferem chamar, líder autocrata russo, ele deixou de dar sua entrevista coletiva de fim de ano pela primeira vez em 10 anos, se não me engano, pela primeira vez desde 2012. E não houve muita justificativa oficial para isso por parte do Kremlin. O porta-voz do Putin, que é o Dmitry Peskov, se manifestou ontem, disse apenas uma coisa muito genérica como ele não vai dar entrevista coletiva neste ano, mas os jornalistas podem fazer perguntas a ele em outras ocasiões e tal. Sendo que no ano passado, antes da invasão da Ucrânia, que aconteceu em 24 de fevereiro do ano passado, no final de 2021, a invasão aconteceu em 24 de fevereiro deste ano. No final do ano passado, o Putin teve uma entrevista coletiva de 4 horas. Né? Então o hábito dele não só é dar a entrevista coletiva, como falar muito. E todo mundo leu essa suspensão da coletiva tradicional como indicativo de que as coisas não vão bem no fronte ucraniano para Putin, né? Sobretudo depois da retomada de Kherson, que é uma das principais cidades tomadas pelo exército russo, que foi retomada pelas forças ucranianas agora em novembro. E eu queria que o Felipe, antes de a gente entrar no livro específico dele, que ele comentasse com a gente se ele acha isso também, se ele vê como um sinal de que as coisas não andam muito bem internamente no Kremlin, ou se ele acha que há algum outro motivo para a suspensão. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a participação no podcast Latitude, agradecer a você, Rogério, ao Duda, e a todos os telespectadores que nos assistem. Na realidade, a gente está falando, sim, de algo bastante significativo, né? Porque antes mesmo de 2012, quando a gente olha o primeiro mandato do Putin, quando ele ascende ao poder lá de 2000, né, até 2008, e aí ele vai ser substituído pelo Medvedev por 4 anos, sendo o primeiro-ministro dele, o Putin praticamente todos os anos fez essa coletiva de final de ano, né, que é uma oportunidade, como você disse, horas de entrevistas, e ela é significativa porque normalmente o Kremlin dá um certo espaço para jornalistas internacionais e jornalistas de meios de comunicação que não estão totalmente alinhados ao Kremlin em si. Então ali é o momento em que o Putin demonstra a sua capacidade de articulação sobre os diversos temas domésticos e internacionais que envolvem a Rússia. O fato de ele ter cancelado mostra que provavelmente o Kremlin está preocupado com algum tipo de pergunta, digamos, mais difícil, né? Algum comentário, sobretudo envolvendo o esforço de guerra, a questão da mobilização parcial, né, que ele decretou alguns meses atrás, que teve muitas repercussões negativas na sociedade, vários tipos de problemas. A convocação dos reservistas. Exatamente, né? A convocação dos reservistas. Então, me parece que havia, sim, um temor, né, de que a entrevista pudesse sair do controle e daí o cancelamento. Agora é interessante que, contraditoriamente, ele aumentou a sua presença na mídia nas últimas semanas.
né? Ou seja, a entrevista foi cancelada, mas tudo que envolve participação mais controlada da figura do Putin, a gente teve um crescimento bastante significativo. E ele falando sobre temas diversos, inclusive falou sobre zoológico, né, no Ocidente, que os animais são mortos na frente das crianças. Então, batendo muito na tecla de que, digamos, o Ocidente não permitiria um respeito à sensibilidade das pessoas e da família, etc. Então, ele discutiu temas diversos, mas sempre num ambiente controlado, coisa que essa coletiva, que era uma coletiva longa, né, obviamente meios tradicionais e próprio Kremlin estariam presentes, mas também haveria a possibilidade de alguma pergunta sair do controle e parece que ele não está disposto a assumir esse risco. Tá. E como é que você vê a situação da guerra? É uma guerra perdida já ou o Putin ainda pode conseguir dar uma volta por cima e levar melhor na Ucrânia? No curto prazo, todos os indicadores mostram que a situação da guerra é uma situação para a Rússia não é nada simples, né? Ou seja, mesmo com a mobilização dos reservistas parcial que foi feita, ainda precisa muito tempo para a Rússia conseguir construir capacidade de ataque para, por exemplo, recuperar os territórios perdidos nos meses anteriores, né? Agora, se a gente for pensar no médio prazo, resistindo a esse momento, né, e pensando no ano que vem, é muito difícil a gente fazer um prognóstico. O momento da guerra está mais favorável para os ucranianos do que para os russos. Os russos estão claramente cavando trincheira, estão construindo condições para se defender dos territórios que eles ocupam e estão utilizando táticas que, do ponto de vista do direito internacional, são muito complicadas, né? Que é atacar infraestrutura energética, infraestrutura de transportes, ainda num contexto em que o inverno está começando, né? Ou seja, dificultar em populações civis acesso à água, acesso à eletricidade, a questão, né, do aquecimento dessas pessoas e dessas famílias durante o inverno. Então, a situação no curto, médio prazo é uma situação difícil para a Rússia, mas isso não significa que ela não tenha condições mais para frente de recuperar capacidade de combate e reverter alguma coisa nesse conflito. Eu queria aproveitar, Duda, justamente com isso que o Felipe está falando, para entrar um pouco no assunto no próprio livro. A gente estava comentando aqui antes de virmos gravar que é uma coisa muito corajosa e um pouco arriscada, como o próprio livro reconhece, fazer uma coletânea de ensaios variados, plurais, sobre a invasão da Ucrânia quente, né? Enquanto o conflito está se desenrolando, enquanto você tem uma noção do que pode acontecer agora no curto prazo, mas não tem muita ideia de para onde vai no futuro. Você diz aqui em um trecho que coisas que a gente hoje toma, com vários de hoje toma como muito significativas, podem não ser no longo prazo e vice-versa. Outras coisas em que a gente não está prestando muita atenção, de repente tomam uma dimensão enorme, decorrido certo tempo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi o processo de organizar esse livro, de convidar as pessoas, porque há especialistas de opiniões, às vezes muito divergentes, de procedências muito, muito diversas, e como foi o processo de escrever, tentar dar ao leitor uma clareza sobre os antecedentes e os diversos pontos que explicam, ajudam a gente a entender essa guerra, com a guerra rolando, né? Com ela se desenrolando para um caminho que a gente não sabe ao certo onde vai dar. Quando a editora da Unicamp me honrou com o convite, né, eram as preocupações principais, né? Ou seja, quando você analisa um processo tão complexo, multifacetado como esse, no momento em que ele está acontecendo, como você disse, você pode acabar assumindo conclusões que mais para frente não são nada significativas e deixar de olhar para coisas que posteriormente vão ter um impacto muito grande. Além disso, a nossa própria proximidade com o objeto dificulta um pouco a nossa capacidade de ser minimamente imparcial perante esse objeto. A guerra, ela anima paixões, né? Inclusive, é muito difícil você acabar, em determinado contexto, não assumindo, né? Mesmo que do ponto de vista normativo, mas assumindo algum tipo de posição sobre o próprio conflito. Sim. Então, quando a editora fez o convite, a preocupação mais importante era a pluralidade teórico-metodológica, né? Ou seja, permitir ao leitor e à leitora que consigam enxergar coisas diferentes a partir dos olhares e narrativas distintas dos próprios autores e autoras,
necessariamente trazer pessoas de universidades diferentes, o mais heterogêneo possível no Brasil. Então a gente tem gente do Nordeste, né, do Sul, aqui do Sudeste, enfim, do Centro-Oeste, o mais diverso possível dentro do Brasil e também do exterior. Tem especialistas de Portugal, especialistas ucranianos, especialistas em Ucrânia e Rússia nos Estados Unidos, né? E aí o trabalho de se pensar nos temas foi um trabalho difícil, porque a gente teve 3, 4 meses para escrever tudo, né? Então a gente sentou e basicamente refletiu, óbvio que eu como organizador liderei esse processo, no que parecia para a gente ser o fundamental, né? Então, no mínimo, localizar o leitor e a leitora com relação aos antecedentes, né? Pensar um pouco a história da identidade russa, ucraniana, pensar a relação entre Rússia, Estados Unidos e OTAN, né? Os momentos iniciais pré-conflito, né? Porque esse é um conflito que vem desde 2014, ele não nasceu em 2022, a Rússia invadiu a península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, lá em 2014, né? Depois pensar um pouco o quão multifacetado em si é o conflito, olhar a história mesmo das operações militares, a questão do direito humanitário internacional, crimes de guerra, a questão dos alimentos, que é um tema-chave que a guerra causou, né? Ou seja, o preço dos alimentos, oferta, a questão energética, né? A questão da guerra e o sul global, como é que países do sul global se posicionaram. Tem um capítulo sobre Brasil, tem um capítulo que olha para a África na Assembleia Geral da ONU, e aí, por fim, que era o mais difícil, que a editora também pediu, para pensar perspectivas de médio e longo prazo. Aí tem um capítulo focado em economia, um outro em segurança internacional, e eu tento, né, trabalhar um pouco com a ideia da relação Estados Unidos e Rússia à luz da experiência da Guerra Fria. Então, é uma experiência dificílima, mas ao mesmo tempo, ainda mais pensando num país e numa sociedade como a brasileira, né, tendo em vista, se a gente está correto, que essa guerra representa uma linha vermelha para o sistema internacional, um divisor de águas importante para o sistema internacional, nós, enquanto sociedade, né, e o Brasil, do ponto de vista da sua inserção no sistema internacional, tem que saber ler o que está acontecendo e tem que saber minimamente navegar nessas águas cada vez mais difíceis que o sistema internacional parece nos ofertar. Então daí, apesar da dificuldade, o desafio foi aceito. Espero que ele tenha sido minimamente bem entregue. Bom, Felipe Loureiro, você que escreveu esse livro, então, Linha Vermelha, sobre a Ucrânia, e disse aqui para a gente que foi difícil fazer essa análise de um processo multifacetado, complexo, que está acontecendo, né? A pergunta para você é: por que raios o Putin tomou essa iniciativa de ir lá invadir a Ucrânia? Alguma explicação depois de tudo isso que você ajudou a organizar? Vou pegar 2 contribuições que estão no livro para responder a tua pergunta. E as 2 contribuições, elas seguem algum caminho um pouco diferente. Então, a contribuição do Paul Danieri, que é um professor da Universidade de Califórnia, e a contribuição do Taras Kuzio, que é um acadêmico ucraniano da Universidade de Kiev. O Taras, por exemplo, coloca uma responsabilidade muito grande na figura do Putin, né, do ponto de vista decisório, para a entrada no conflito. E aí, um mindset conspiracionista, uma perspectiva que, de fato, desqualifica completamente a identidade nacional ucraniana, né? Então, ele realmente entende o Putin como uma figura mais responsável. O Paul Danieri, e eu tendo a me alinhar um pouco mais essa perspectiva, entende que o Putin, sim, ele tem uma noção ultranacionalista sobre o que representa a Rússia, né? Entende que a Ucrânia faz parte intrínseca da Rússia e uma aproximação da Ucrânia com países do Ocidente representaria uma ameaça nacional à Rússia, particularmente à OTAN, mas o Putin ele é muito maior, né? Ou seja, o que o Putin pensa e como o Putin age é muito mais estruturante na sociedade, especialmente no alto escalão político e militar da Rússia, do que a gente pode imaginar, né? Então, mesmo figuras que são de oposição ao Putin, como o Alexei Navalny, por exemplo, que está preso, chegou a dar declarações, né, no sentido de que Ucrânia e Rússia fazem a mesma parte de nação, né? São a mesma nação, constituem a mesma nação. Então, dentro da sociedade russa, e especialmente na alta cúpula política e militar da Rússia, realmente há uma concepção de que a Ucrânia é uma parte intrínseca da Rússia, particularmente algumas regiões da Ucrânia, como por exemplo a Península da Crimeia, que tem um papel muito grande no imaginário, né, nessa geografia imaginada, né, da Rússia. E aí você me pergunta, por que então tomar a decisão da invasão? Entendendo essa perspectiva do Putin como alguém que é representativo e que não simplesmente é o único que toma e que possui essas posições, a partir do momento em que você enxerga que algo intrínseco
ao seu Estado e à sua identidade nacional, corre o risco de se separar irremediavelmente de você, né, você estaria disposto a assumir riscos que normalmente você não assumiria. Né? Então, o Paul Giannieri, no capítulo dele, ele vai contando como, desde 2014, com a queda do Yanukovych, que é um presidente da Ucrânia que era mais pró-Rússia, eu não gosto muito dessa expressão, porque apesar de ele ter posições que poderiam ser mais alinhadas à Rússia, ele também faz gestos, né, à União Europeia durante a gestão dele, mas desde a queda do Yanukovych em 2014, a gente percebe uma Ucrânia cada vez mais se aproximando do Ocidente em questões estratégicas. A Rússia invade a Ucrânia na Crimeia, apoia os separatistas no Donbás, nas duas províncias que ficam mais ali ao leste, mas ela vai perdendo o controle do restante do país. E essa sensação de que ela estava perdendo irremediavelmente a Ucrânia, na visão do Giannieri, eu acho que essa é uma hipótese interessante, é difícil a gente aferir isso, porque o Kremlin tem um secretismo muito grande, difícil aferir isso agora, mas é uma hipótese que eu acho que é interessante, né, para ser verificada posteriormente. Essa sensação de uma perda irremediável levou a assumir riscos que numa situação, digamos, normal, o Putin e a elite política e militar russa não teriam assumido. A gente comentou isso um pouco antes de entrar, né, que a invasão da Crimeia em 2014 tem que ser entendida como fruto, como consequência da queda do Yanukovych, que era à época visto como um presidente pró-Rússia da Ucrânia, mas que deu para trás na hora de assinar um acordo de cooperação econômica com a União Europeia. Enfim, ele estava interessado em fazer esse acordo e a pressão russa fez com que ele desistisse, e isso desencadeou os protestos, que a gente chama de Euromaidan hoje, que levaram à queda dele, depois as eleições do Petro Poroshenko, que foi o antecessor do Zelensky. Mas enfim, era na época do Yanukovych, parecia que o Kremlin, de alguma forma, se contentava com um presidente em que eles pudessem influir ali, de modo mais ou menos decisivo, a não se aproximar tanto do Ocidente. E a coisa evoluiu de uma tal forma que claramente, pelo menos para a gente que vê daqui, o que o Putin quer agora é botar um Lukashenko em Kiev, né? Botar como o Alexander Lukashenko, o ditador de Belarus, e é um aliado fidelíssimo do Putin, é basicamente um fantoche da Rússia, e ele quer tirar o Zelensky do poder e colocar alguém absolutamente fiel a Moscou também, né? Então, a impressão que eu tenho é que um Yanukovych agora não bastaria. Seria ser alguém mais... O problema é que não me parece que ele tem condições hoje de sonhar com uma figura que seja, né, um títere, né, na Ucrânia, que seja completamente dominado por Moscou. Muito possivelmente, esse era o objetivo no início do conflito, né, uma mudança de regime de Kiev, tanto é que o discurso... Ele acreditava que isso talvez fosse possível. Eu diria que essa alta cúpula político-militar, né, russa, entendia a desnazificação, que era esse termo utilizado comumente, né, como, digamos, o símbolo para cortar a cabeça da elite política de Kiev e reconstruir essa elite política com um grupo absolutamente, aí sim, pró-Rússia, né, até o último fio de cabelo. Na medida em que a guerra evoluiu para algo muito mais complicado, a Batalha de Kiev a Rússia sofreu uma derrota muito significativa na chamada Batalha de Kiev e teve que reposicionar suas forças, focando única e exclusivamente no Donbás, e mesmo agora, né, vem sofrendo derrotas importantes, derrotas do Nordeste, né, que foi desocupado por tropas ucranianas na região da província de Kharkiv, e como você citou anteriormente, o caso de Kherson, né, que era a única, que foi retomada, que era a única capital provincial que estava nas mãos dos russos, e agora a Ucrânia está, pelo menos aí há uma especulação, existe a possibilidade dos ucranianos ameaçarem algo que é absolutamente estratégico para a Rússia nesse conflito, que é essa ponte terrestre entre o território russo e a península da Crimeia. Lembrando que, né, não há uma confirmação oficial, mas tudo indica que a Ucrânia esteve, né, envolvida no atentado na ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. A ponte ainda está passando por obras, né, ela funciona, mas ela não funciona com capacidade plena. Se a Ucrânia, por exemplo, nessa ofensiva que se desenvolve, que agora está mais ou menos parada, mas nada indica que ela de fato vai continuar parada por meses, né? Acho que há uma expectativa das tropas ucranianas de continuar. Se existe uma ameaça a essa ponte terrestre entre Rússia e Crimeia,
a situação da Rússia na guerra vai ficar muito difícil. Tudo isso estou te dizendo que, apesar do sonho poder ter sido um Lukashenko, hoje a situação é mais complicada, que é um pouco a resposta que eu dava para o Duda anteriormente, né? A situação da guerra para a Rússia, no curto, médio prazo, não é muito boa, né? Mas é óbvio que, caso esses reservistas, de fato, consigam ser integrados, treinados, equipados, e a Rússia consiga respirar, a gente pode ter uma reversão no conflito. Mas no curto, médio prazo, esse sonho de um Lukashenko está muito distante. Sim. Tá. Felipe, bom, o Putin, uma das coisas que ele usa para justificar essa invasão é falar da OTAN, e no final a gente vê que a OTAN fica fortalecida, os Estados Unidos entram ali super ajudando os ucranianos, e aí você muda um pouco também essa relação Rússia e Estados Unidos, né? Você tem um capítulo no livro que é sobre a nova Guerra Fria, se isso é uma Guerra Fria ou não, né? A gente está tendo uma Guerra Fria 2.0 com essa guerra na Ucrânia ou não? A resposta do capítulo é não, né? Ou seja, se a gente for olhar a Guerra Fria e entender a Guerra Fria como um embate entre dois projetos de modernidade, que eram dois projetos antagônicos, né? Uma modernidade baseada em economia de mercado e uma modernidade baseada numa economia planificada, coletivista, né? Um tipo de sistema internacional capaz, né, de incitar corações e mentes a levar pessoas a literalmente a dedicar suas vidas, né, para colocar em prática esse tipo de sociedade, esse tipo de modernização que estava em embate uma com a outra, e ao mesmo tempo uma União Soviética que possui uma capacidade de projeção de poder global, em que pese o fato no continente americano essa projeção de poder ela ser mais limitada, né, mas a União Soviética tinha uma capacidade de projeção de poder muito significativa durante a Guerra Fria. Colocando todos esses elementos em curso, a gente percebe que o acirramento das tensões entre Estados Unidos e Rússia, ele não representa, pelo menos até então, não parece representar um embate entre dois grandes sistemas de mundo. Pelo contrário, você tem figuras dentro da política norte-americana, né, e que são figuras muito influentes, que advogam uma visão de mundo que é bastante próxima à visão do Putin, né? Coisa que seria impensável durante a Guerra Fria. Você ter, por exemplo, um presidente, um candidato a presidente do Partido Comunista nos Estados Unidos com uma chance real de vitória. Se a gente for olhar a visão de mundo do Trump e do trumpismo, tem muitas relações com o que o Putin advoga em termos de neoconservadorismo, família. Então não me parece que é um grande embate de valores e modernidade, né, em termos de diferentes tipos de modernidade. A capacidade da Rússia de projeção global de poder, ela realmente diminuiu muito, em que pese o fato da Rússia claramente tentar isso e vem ampliando sua presença na África, mesmo na América Latina, tendo, né, contatos com Venezuela, com Cuba, etc. Mas é uma capacidade muito diminuída, né? E tem um outro elemento que o capítulo discute, que é até que ponto, e há muitos analistas que levantam essa hipótese, né, essa nova Guerra Fria é uma Guerra Fria que seria um triângulo, né? Ou seja, os Estados Unidos, né, e a China e a Rússia sendo, digamos, esse novo bloco, né? E aí um dos pontos que eu argumento no capítulo é que é fundamental entender o quão imbricados são as economias e as finanças, né, do norte global ocidental rico com a China, leste asiático. Tem muito investimento de um em outro, né, do norte global na China e vice-versa, para se configurar uma situação que era de Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria em termos de investimento em cada um. Exato. Né? O que não significa que algum tipo de desvinculação não possa e não esteja acontecendo, né? Ou seja, a gente vê um discurso de ambos os lados, tanto do lado da China quanto do lado norte-americano e aliados, né, de segurança alimentar, de segurança energética, segurança tecnológica. Isso significa o quê, na realidade? Significa, né, eu ter esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia, essa oferta, digamos assim, em áreas que são seguras ao ponto, né, de eu ter clareza que qualquer tipo de tensão internacional não haverá disrupção na minha oferta de alimentos, na minha oferta energética, na minha oferta de tecnologias, né, absolutamente estratégicas. Isso pode e talvez, e muitos apostam, que levará a algum tipo de, digamos, de maior separação entre essas economias. Agora, pensar no grau de separação que a gente teve durante a Guerra Fria, com a União Soviética e o Bloco Soviético com um percentual de comércio e interação financeira muito pequeno com o Ocidente, é dificílimo. E se isso de fato evoluir, aí a gente está falando de uma crise econômica gravíssima, né? Porque é um tipo de separação que vai doer muito, né? Para ambas as partes. Será disrupção, né? mesmo. Completamente.
Completamente. O que não significa que a relação entre Estados Unidos e Rússia não seja uma relação que está evoluindo, e mesmo Estados Unidos e China, para uma crescente tensão, né? Que é um pouco como o capítulo argumenta no final, que é uma rivalidade estratégica, e isso é grave, né? De você ter duas potências nucleares, no caso aí Estados Unidos e Rússia, que estão se enxergando como a sua principal ameaça, uma das principais ameaças à sua segurança nacional. E são duas potências nucleares, né? Essa é uma outra linha vermelha que essa guerra cruzou, né? A liderança russa, particularmente o Putin, mas não só o Putin, o Medvedev, que foi o presidente russo e que hoje está como vice do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, usa também um linguajar irresponsável no que se refere à possibilidade de empregar armas nucleares. É uma linha vermelha gravíssima, né? Ou seja, desde o final da Guerra Fria que a gente não tem, né, alta cúpula política de superpotência dizendo na possibilidade de uso de armas nucleares. Lembra um pouco a crise dos mísseis em Cuba, né? A gente pensava que estivesse livre disso nos últimos 30 anos. Isso é assustador, né? Então, essa rivalidade estratégica entre potências nucleares, isso não significa uma guerra fria, mas não significa que é algo que a gente tem que ficar tranquilo também. Porque não é um mundo, digamos, que, do ponto de vista dos desafios que nós temos, de mudança climática, questão de alimentação, pobreza, desigualdade no sul global, não é um mundo que a gente gostaria de ter, né? Os países que são potências nucleares enxergando um ao outro como uma ameaça existencial. E aí você pode ter crises em que as coisas podem sair do controle. É a gravidade desse momento que eu acho que é fundamental passar, né, pro telespectador, para a telespectadora, o quão a gente está falando de um conflito que não é porque está acontecendo na Europa que ele é importante, mas é o fato de você ter uma potência nuclear, né, num território, que é um território europeu, que é no caso na Ucrânia, que é muito próximo a territórios de países que formam uma aliança militar norte-americana na Europa, que é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Um tipo de transbordamento desse conflito, a gente está falando de um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia. E é algo que eu tenho até muita dificuldade, Duda e Rogério, de elaborar, né? O que seria um conflito entre Estados Unidos e Rússia no século XXI. É algo inimaginável como a coisa pode escalar. A gente teve recentemente, né, um caso de um ataque que chegou no território polonês, né, e que inicialmente atribuiu-se à Rússia. E depois, né, verificou-se, apesar da Ucrânia não ter admitido isso, que era uma defesa de míssil ucraniano, né, contra mísseis russos. E se tivesse sido um míssil russo que tivesse atacado a Polônia? A Polônia faz parte da OTAN. Como é que a OTAN responderia? Então, é um contexto realmente muito grave. Não é uma guerra fria, mas essa rivalidade estratégica que essa guerra da Ucrânia exemplifica de maneira perfeita, eu diria, ela é muito grave para o sistema internacional. Agora, eu vejo assim que o Putin ele pode aprontar e ficar assim, muito próximo de realmente causar uma crise maior, né? Mas uma disrupção ou uma perda de controle vista pelo Partido Comunista da China, que morre de medo de alguma coisa, que tem uma revolução e acabe tirando o Partido Comunista do poder, acho que explica um pouco a reação que a China teve, né? Que no começo foi uma coisa meio ambígua, né? Mas que não chegou a dar em momento algum um apoio aos russos, né? Porque, puxa, você interrompe as cadeias de fornecimento de alimento, ou tem uma guerra maior com arma nuclear, puxa, a China está constantemente, a gente vê isso também esses dias, né? Com esse medo de que realmente tenha protesto, tenha manifestação e tal. Então eu acho que no fim isso de terem três grandes impérios, né, ou forças assim, isso meio que acabou ajudando a conter um pouco a situação. Eu queria fazer um comentário a esse seu, Duda. No Latitude passado, a gente falou um pouco de China, né, com o Rodrigo Natália, que é estrategista-chefe aqui da INVE, e a gente comentava o quanto protestos, por outras razões, protesto contra as medidas restritivas contra a Covid, por exemplo, podem virar um protesto político muito facilmente, de uma hora para outra. As pessoas estão insatisfeitas com a política está na garganta ali, né? Qualquer coisinha restritiva da Covid, isso vira abaixo Xi Jinping de uma forma muito fácil, né? Então
é compreensível que o regime chinês tenha esse tipo de preocupação, né? Se a gente for observar, um dos capítulos do livro discute exatamente China e guerra da Ucrânia, né, que é escrito pelo Maurício Santoro, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele argumenta, e me parece que ele está correto no argumento dele, que a guerra para a China não é algo interessante em vários aspectos, né? Ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, o quanto a China vem se aproximando nas últimas 2 décadas, né, de países europeus fundamentais, vide o caso da Alemanha, a forma como a União Europeia e particularmente a OTAN, ela se unificou nesse conflito, né? Acho que é fundamental a gente lembrar, 4 anos atrás, a gente estava discutindo uma crise existencial da OTAN, né? Do Trump dizendo que a OTAN não funcionava para nada, o Macron falando que a OTAN estava em morte cerebral, né? Sim, verdade. 4 anos atrás, 5 anos atrás. E hoje a OTAN está extremamente unida, né? Com a possibilidade que deve se concretizar da entrada de Suécia, Finlândia, ampliando gastos militares, com a própria Alemanha se comprometendo, né, em ampliar significativamente seus gastos militares. Então isso empurrou a Europa para os braços dos Estados Unidos, né? A própria disrupção na questão alimentar, energética, cria problemas para a China, sem sombra de dúvida, né? E o próprio tema de Taiwan, querendo ou não, né, a forma como a Rússia atuou com relação à Ucrânia acendeu digamos, um alerta vermelho para outros países que são próximos à China, da possibilidade da própria China, de fato, utilizar via militar para tentar recuperar Taiwan, né? Então, hoje mesmo, a notícia de que o Japão, né, o Japão que tem uma política de defesa, né, pacifista desde o pós-Segunda Guerra Mundial, oficializou um pedido de compra de mísseis de longo alcance junto ao governo norte-americano, né? Mísseis que só a Grã-Bretanha possui e que o Japão provavelmente vai adquirir. Então isso envolveu também uma remilitarização crescente do Sudeste Asiático, né, do Indo-Pacífico, que para a China também não é interessante. Aí só para fechar, me parece, você tem razão, esse livro, a gente terminou de escrever, né, em julho, agosto. Então, houve aí alguns meses que a guerra continuou, infelizmente a guerra continua, e que a gente, né, não teve como mexer nos capítulos. E eu acho que uma mudança importante que você citou na tua pergunta é como o Xi Jinping e mesmo o Narendra Modi, né, mesmo a Índia, vem demonstrando algum tipo de insatisfação, sobretudo no que se refere à possibilidade de uso de armas nucleares táticas. Tanto é que parece que houve um certo recuo da alta liderança política da Rússia nesse tema. A gente pode realmente acabar se surpreendendo e, infelizmente, ver que essa retórica retorna. Mas houve um arrefecimento, né, nos últimos meses, o tema de possibilidade de armas nucleares táticas, como se utiliza, né, o termo de armas que teriam uma menor capacidade de destruição, parece ter arrefecido e acho que isso pode ter alguma relação, né, com críticas indiretas, muito leves, mas que para um regime chinês é bastante significativo, né, de que a guerra está, digamos, criando alguns tipos de disrupções não muito bem-vindas no sistema internacional. Então isso pode ter segurado um pouco a Rússia, pelo menos a retórica, né, nesse ponto, que era algo gravíssimo em meados desse ano. Gravíssimo. A gente teve declarações muito graves. E principalmente, acho que um elemento central quando a gente vive numa guerra em que parece que o tempo está acelerado, a gente se esquece muito rapidamente de coisas que aconteceram há meses atrás. O momento mais grave, me pareceu, do conflito desse ano foi quando o Putin fez o plebiscito para anexar as 4 províncias ucranianas que a Rússia dominou, né? E aí havia uma expectativa sobre o que vai acontecer se a Ucrânia retomar parte desses territórios, né? E muitos diziam, pode ser que a Rússia utilize a sua doutrina de segurança nacional, que permite o uso de armas nucleares para defesa quando a existência do Estado russo está em perigo, né? Houve a recuperação de Kherson, houve a recuperação de territórios que supostamente hoje, na visão da Rússia, pertencem à Rússia, e não houve uma resposta catastrofista, ainda bem. Mas é só para lembrar o quão complicado a gente estava muito pouco tempo atrás no que se refere da coisa sair do controle nessa guerra. Quer dizer, se a Rússia tivesse usado armas táticas nucleares nesse conflito, ela teria uma justificativa, né? Olha, mas vocês estão invadindo meu território aqui, essas, né? A doutrina militar russa é ambígua, né? Ou seja, ela permite o uso de armas nucleares numa situação de defesa, na medida em que a existência do Estado está em perigo. Então ela pode ser atacada por armas convencionais e ela pode revidar com armas nucleares, desde que a existência do Estado esteja em perigo. Só que o que significa
a existência do Estado estar em perigo, né? A integridade territorial entra como existência do Estado, né? Porque hoje as duas províncias do Donbás, Zaporídia, né, e a província de Kherson, na visão da Rússia, algo que a comunidade internacional não reconhece, fazem parte da Rússia, são territórios russos. Estão sendo atacados pelas tropas ucranianas. Estão sendo atacados, em parte, com uma grande ajuda militar do Ocidente, que é um outro complicador, né? O Ocidente ajuda militarmente de uma forma muito significativa a Ucrânia, mas não com armas de longo alcance, mas ajuda muito. A Ucrânia não conseguiria fazer absolutamente nada em termos de uma contraofensiva bem-sucedida se não fosse a ajuda militar do Ocidente. Então isso leva a várias questões. O que aconteceria? Ainda bem não aconteceu nada do que já se imaginava, que é a Rússia tentar evitar com que esses territórios caíssem nas mãos ucranianas e não uma resposta catastrofista. Mas, enfim, é difícil a gente cravar que isso não possa mudar e que esse discurso irresponsável de uso de armas nucleares, velado, né, cifrado, que o Putin e outros membros da alta cúpula política do Kremlin usam, não possa retornar. Felipe Loureiro, eu queria saber um pouco a tua visão de como é que a direita e a esquerda aqui no Brasil reagiram a essa invasão russa da Ucrânia. Algum programa nosso aqui, eu não sei se foi uma entrevista, o Paulo Roberto de Almeida, ele comentou que o Brasil, no passado, na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, quando a Alemanha invade a Polônia, tem uma condenação, né? E essa condenação não aconteceu aqui nem do governo Bolsonaro, nem do então candidato ainda, né, Lula, aqui nas eleições no Brasil. O Brasil fez certo em tomar distância e não condenar essa invasão? Como é que você vê isso? Bom, acho que são duas coisas. Primeiro, é importante lembrar que durante o Estado Novo também o Brasil, por um certo tempo, manteve depois uma postura bem ambígua, né, com relação à Alemanha e Estados Unidos. Só em 41 mesmo que o Getúlio Vargas, 42 principalmente, vai tomar a decisão de se alinhar aos aliados e aí sim vai romper relações com o eixo. Mas, pegando um pouco da tua pergunta, a postura brasileira na ONU, né, se você olhar no Conselho de Segurança, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança como membro rotativo, e na Assembleia Geral, ela foi uma postura de votar condenando as ações da Rússia, né? Então houve duas resoluções importantíssimas que foram votadas na Assembleia Geral da ONU, né, em março. E essas resoluções, elas condenavam as ações da Rússia de maneira muito clara e o Brasil votou favoravelmente. O Brasil se absteve no Conselho de Direitos Humanos, né, no tema da expulsão da Rússia no Conselho de Direitos Humanos. Mas você tem razão que autoridades brasileiras, né, sobretudo o presidente da República, tiveram uma postura de solidariedade. O presidente foi à Rússia momentos antes do conflito acontecer. Então, na medida em que o chefe de Estado toma esse tipo de posição, ele está, de uma maneira indireta ou até direta, né, prestando mais apoio, né, claro, a um lado do que ao outro, né? Você me perguntou sobre a questão da direita e da esquerda. Tem um capítulo no livro das professoras Isa Pena e Mônica Herz que elas analisam como a guerra da Ucrânia criou uma espécie de curto-circuito dentro do bolsonarismo, né? Porque a queda do Yanukovych, que você mencionou, né, da Euromaidan, em 2014, você tem um crescimento, né, importante da extrema-direita ucraniana nesse processo, né? Inclusive parte dessa extrema-direita vai se militarizar, vai ajudar as tropas ucranianas contra, né, o separatismo do Donbás, parte vai ser incorporada, inclusive, oficialmente ao exército ucraniano, que vai ser uma grande crítica, né, com relação a como o Poroshenko agiu frente a esses grupos de extrema-direita. Então, alguns setores do bolsonarismo enxergavam essa atuação da extrema-direita ucraniana desde 2014 com ótimos olhos, né? E queriam até essa ucranização aqui no Brasil. Por um outro lado, você tem um setor, ainda mais depois do Bolsonaro se aproximar do Putin, né, no início de 2022, fica muito claro isso, um setor que vê no Putin, né, nesse antiglobalismo, na questão dos valores da família, dos valores religiosos, do neoconservadorismo, do ultranacionalismo que o Putin representa, um caminho também a ser preservado, né, e ser fortalecido. Então, há um curto-circuito que é interessante e que talvez possa ajudar a entender os sinais diversos, né, de um Bolsonaro, por exemplo, chegando a defender, né,
a Rússia em determinados momentos, até de forma explícita, e o Ernesto Araújo com uma posição distinta, né? O ex-ministro das Relações Exteriores, que vai dizer que de forma alguma não pode se apoiar o que a Rússia está fazendo, né? No caso da esquerda, você vai ter setores, né, que entendem que por mais que a expansão da OTAN, né, ela tenha se transformado numa preocupação legítima da Rússia, né, e que de fato a ação dos Estados Unidos em ter permitido essa expansão, de não ter integrado a Rússia numa arquitetura de segurança europeia pós-Guerra Fria, sejam problemáticas, né, e legitimem as preocupações da Rússia, a invasão, o desrespeito à integridade territorial de um Estado soberano, a autodeterminação dessa sociedade, ainda mais, não só pela Carta da ONU, a Rússia inclusive assinou acordos, né, de reconhecimento da soberania ucraniana, isso é inadmissível, né, isso é inadmissível. E por um outro lado, você vai ter segmentos que entendem que a dinâmica do conflito, por causa da expansão da OTAN, se não justificam propriamente, explicam de uma forma em que essa condenação ela acaba ficando mais debaixo dos panos, ou ela não tem uma importância tão grande assim. E aí me parece que a questão, né, do anti-americanismo, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma história longeva aqui na América Latina de intervenções, né, de construção de império informal e muitas vezes formal aqui na América Latina. E esse anti-americanismo acaba muitas vezes transparecendo na forma como interpreta as ações da Rússia, porque a Rússia hoje, querendo ou não, faz um contraponto aos Estados Unidos, né? E esse contraponto acaba sendo valorizado, em que pese o fato de a gente estar falando em algo que, a meu ver, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral, é indefensável. A gente tem, às vezes, um pouco a impressão, em relação aos setores da esquerda, que o imperialismo russo, talvez por ser mais distante que o americano da América Latina, é mais tolerável. Me parece que a perspectiva realista, do ponto de vista de uma Ucrânia que queira se manter independente, independente principalmente da ameaça da Rússia, que considera aquilo um pedaço de uma pan-Rússia, tentar se abrigar na OTAN, ou em alguma... um pouco não conseguir sair da perspectiva brasileira e latino-americana de que o imperialismo americano é o prejudicial quando eles estão na fronteira com o imperialismo russo, com uma Rússia de fato com ambições imperialistas e de colocar essa Ucrânia dentro de si, né? sem autonomia, sem ser o país independente que eles querem ser. Uma outra coisa interessante que a gente conversou um pouco antes de vir gravar sobre a guerra é como os ataques da Rússia têm vitimado principalmente as regiões da Ucrânia que falam russo, que são culturalmente, não se identificam com o Putin, nem com o governo russo, bem entendido, mas são culturalmente russos, falam russo. O próprio Volodymyr Zelensky, como você lembrou, ele foi alfabetizado em russo e até hoje fala ucraniano com alguma dificuldade. Mas a ofensiva russa tem se concentrado principalmente nessas regiões, ao passo que o oeste da Ucrânia, que historicamente é mais forte o nacionalismo ucraniano, a cultura ucraniana, do ponto de vista da língua também, está sendo relativamente poupado, né? Exato. E isso, inclusive, um dos capítulos do Taras Kuzio, ele fala exatamente isso, né? Como construir uma nação, né? São 3 revoluções e 2 guerras, né? E ele pega desde a Revolução do Granito, né? Na construção da Ucrânia independente, o caso da chamada Revolução Laranja, né, e aí a Euromaidan de 2014, como elas teriam sido fundamentais na no fortalecimento da identidade nacional ucraniana, e as 2 guerras aí sim, né, sobretudo a de 2022, 2014 também, mas sobretudo a de 2022, aí representam algo muito significativo. Porque se você observar, né, observe o caso do Yanukovych, né, que era o presidente que foi deposto em 2014, o partido dele, que era o Partido das Regiões, ele tinha a votação forte, sobretudo, né, no leste da Ucrânia, né, em particular na região de Donbás, né, nas 2 províncias, Luhansk e Donetsk, aonde o conflito ainda está acontecendo, né, de maneira muito intensa hoje, que foi parte do início dessa guerra, né, quando a Rússia reconhece a independência dessas 2 províncias, agora são 2 províncias que a Rússia entende que são suas, né.
A gente ali tem uma votação muito expressiva a favor do Yanukovych, do partido dele, né? Só que essa região e outras, como você falou, de fala russa, estão sendo hoje, literalmente, o palco da guerra, né? Se você olhar Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, uma cidade de fala majoritariamente russófona, né? É uma cidade que sofreu bastante o conflito, né? Então, a forma como essa população hoje enxerga a relação entre Rússia e Ucrânia, apesar de ser difícil a gente conseguir aferir no calor do conflito, tudo indica que é uma relação que vai ser bastante complicada, né? E é um ponto que o Paul Giannieri, no terceiro capítulo, ele argumenta, que eu acho que vale a pena aqui ressaltar, o quanto, a partir do momento que a Rússia invade a Crimeia, em 2014, e ajuda os separatistas do Donbass a partir de 2014, e como essas duas regiões eram as regiões que davam mais voto para políticos mais simpáticos à Rússia dentro da Ucrânia, a Rússia perde qualquer possibilidade de concorrer às eleições nacionais na Ucrânia. Fica muito mais difícil, né? E aí entra de novo aquele argumento da Ucrânia sendo perdida irremediavelmente, né, para o Ocidente. Mas esse ponto que você tratou é central, né? As regiões mais destruídas são as regiões que têm uma identificação maior com a cultura russa, o que não significa que que se identifiquem nacionalmente como russos na sua maioria, né? Na sua maioria se identificam como ucranianos já antes da guerra eclodir de 2014, mas obviamente que tem uma relação mais próxima com a cultura russa. E a guerra tende a tornar isso muito difícil. A relação entre as sociedades ucraniana e russa, depois desse conflito, independentemente de como o conflito vai acabar, tende a ser uma relação muito complicada daqui para frente. Mas concluindo um pouco, o Putin ele vai, nessa ação bélica, ele vai fortalecer muito esse nacionalismo ucraniano, né, que vai ficar super forte. Fortaleceu a OTAN. Né? Já está fortalecendo ambos. Suécia e Finlândia na OTAN era uma coisa inimaginável, porque são décadas de neutralidade militar dos dois. Décadas, literalmente, né? É uma guerra que enfim, resultado totalmente adverso para quem gerou ela, né? Para quem inventou isso daí, certo? Eu não consigo visualizar, né, ou seja, ganhos significativos da Rússia nesse conflito. Ela ganhou alguns territórios, né, que a gente não tem clareza se ela vai ter condições de controlar dentro da Ucrânia. Tudo indica que não vai ser nada simples controlar esses territórios, né? Há, de uma certa forma, do ponto de vista simbólico, essa imagem da Rússia como uma que faz oposição aos Estados Unidos, né, e de uma certa maneira tem como arregimentar essa narrativa anti-Estados Unidos globalmente, mas do ponto de vista, né, da relação entre Rússia e Europa, por exemplo, pense no caso energético, né? Pense no caso energético. A Rússia vinha construindo uma relação de interdependência com a Europa de décadas, né? A Europa tomou a decisão de cortar essa relação de uma forma muito significativa, e isso não é algo como aqui nesse estúdio que a gente liga a luz, desliga a luz, não é algo que você liga um gasoduto, desliga o gasoduto, não é tão simples. A partir do momento que você toma uma decisão de cortar o cordão umbilical, né, dessa dependência energética, para você reconstruir, não é algo que você reconstrói daqui a 1, 2 anos, né? Então, do ponto de vista do comércio exterior, do ponto de vista das finanças, né, a Rússia está sofrendo sanções financeiras muito significativas, né? E, ao mesmo tempo, toda essa discussão que envolve o nacionalismo ucraniano, o fortalecimento da OTAN, né? Então, eu não consigo enxergar ganhos da Rússia pelo que está acontecendo. Óbvio que pode ser que colegas meus, né, outros estudiosos achem alguma considerem, coisa, né, mas eu não consigo realmente visualizar grandes ganhos para a Rússia nesse conflito, como ele está se desenvolvendo, não. Ortega, tem mais uma pergunta? Não, acho que o básico era isso. Já falamos da parte do Brasil, né? Já falamos. Tá bom. Loureiro, parabéns pelo livro. A gente leu aqui meio que se dividindo, né? Então, deixo aqui para vocês, Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no Século XXI. Editora da Unicamp, né? Editora da Unicamp, Felipe Loureiro, historiador, professor adjunto do IRI, da USP, que organizou tudo isso daqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ortega, obrigado. Obrigado, Duda. E é isso daí. Esse, então, foi o 5º número do podcast Latitude. Toda terça-feira, sempre às 9 da noite, nós vamos trazer análises e informações aí sobre a política mundial. Se você gostou, curta, compartilhe, toque o sininho, comente. A gente sempre lê os comentários. É muito bom ter vocês. O nosso jornalismo é um jornalismo
independente, imparcial e, enfim, nós precisamos de vocês aí, também das assinaturas. Se vocês gostam da Cruzoé e gostam do Antagonista, não deixem de assinar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.